Vamos lá, irmãos, vamos para 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, depois nós vamos no capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especificamente para convosco. Agora, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha apresentar a Tua palavra a nós, que o Senhor venha interpretar a Tua palavra a nós. Pedimos espírito de sabedoria e de revelação nesse momento. Pedimos realmente que o Senhor venha tomar dessa porção, Pai, e trazer a Tua igreja como voz do Senhor, como edificação para a Tua igreja, como santificação, como redenção, como salvação. Pai, traz o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, Pai, sobre esta palavra, para que ela seja vida ao nosso coração. Pedimos que o Senhor continue a nos encaminhar e nos ensinar sobre essa vida na graça do Senhor, que é o que nós precisamos, que é o que nós vivemos. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, nós estamos vendo, nessa série de estudos sobre um viver na graça, e já vimos nos 2 primeiros estudos alguns aspectos sobre isso. Já vimos sobre sermos conduzidos pelo Senhor, sobre a nossa suficiência do Senhor, sobre o Deus de toda consolação, se somos contemplados com as consolações do Senhor. E hoje nós temos aqui um outro aspecto. Aqui nós temos provavelmente, talvez, a perspectiva mais linda sobre essa vida na graça. Paulo diz assim, olha só, no verso 12 aí do capítulo 1, ele diz sobre viver na graça divina no mundo. Na graça divina temos vivido no mundo. Aí lá no capítulo 3, verso 18, ele diz assim, e todos nós, olha só, quem? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, segundo a palavra de Deus, na graça divina, irmãos, todos nós, quando vivemos na graça divina, todos nós temos, segundo a palavra de Deus, o rosto desvendado, ou seja, todos nós temos o rosto descoberto, não há vendas nos nossos olhos. Para quê? Para podermos contemplar como por um espelho, como por um instrumento que transmite uma imagem, a glória do Senhor. A gente precisa ter consciência disso. Na graça divina, todos nós temos o rosto desvendado para contemplar a glória do Senhor. Todos nós temos a contemplação da glória do Senhor. E todos nós somos transformados à imagem do Senhor. A palavra diz de glória em glória, ou seja, de maneira contínua. Essa experiência com a glória é contínua, de glória em glória. Todos nós somos, na graça, transformados à imagem do próprio Senhor. Isso é uma perspectiva lindíssima da vida na graça. O que é? A gente tem discutido isso, Essa tem sido a nossa reflexão nesses estudos. O que é viver na graça divina? Será que nós temos essa compreensão certa, correta, sobre essa vida na graça? Essa tem sido a nossa reflexão, desde o primeiro estudo. Aqui tem uma perspectiva lindíssima sobre esse viver na graça. Sobre contemplar a glória de Deus. Sobre ser transformados na contemplação da glória de Deus, a imagem do próprio Deus, como que pelo Espírito, como que pelo Senhor. Bom, pergunto para os irmãos, qual é a relação direta desta contemplação da glória, desta transformação que aqui o Evangelho está anunciando, com a graça divina?
Qual que é a relação direta da graça com tudo isso? Com essa contemplação da glória, com essa transformação, né, pela contemplação da glória. De que forma a graça de Deus se relaciona com tudo isso? Porque nós estamos falando sobre viver na graça. Será que percebemos, será que entendemos claramente a relação da graça divina com tudo isso aqui? Bom, essa vai ser a nossa reflexão hoje. Tá? Qual que é a relação da graça de Deus em relação a essa contemplação da glória e sobre essa transformação, né, que a palavra nos anuncia? Para entendermos bem, irmãos, isso, né, a gente precisa ver pelo menos 3 aspectos da ação, da influência, da graça de Deus em relação a tudo isso, para que isso tudo seja uma verdade na nossa vida, no nosso caminhar nesse mundo. Se eu testemunho, porque Paulo está testemunhando, que eu vivo na graça, e que o meu viver na graça é um viver de contemplação da glória de Deus, e de transformação mediante a glória de Deus, né? A gente tem que entender a influência da graça nisso tudo, a ação da graça nisso tudo. Qual a importância da graça nisso tudo? Essa é a nossa reflexão hoje. Amém? Estão preparados? Eu vou pedir para vocês, eu vou perguntar para vocês porque isso tem que estar preparado para ouvir. Hoje a gente vai falar algo, assim, questões altas, tá? Vou pedir para vocês muita atenção em tudo que a gente for falar hoje, tá? Pedir para você procurar estar focado realmente, até para que você possa absorver o máximo possível. Amém? Então vamos lá. Primeiro aspecto sobre a ação da graça em relação a tudo isso está aqui, ó. 2 Coríntios 3, 4 a 18. E eu vou pedir para alguém ler para mim, por favor. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que tinha véu sobre a cara, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia, mas os sentidos deles se invocaram. Pois até aos dias de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não sendo desvendado e em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é dito Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. Obrigado. Bom, como vocês podem perceber, esse é um texto bem difícil, né? Bem complicado. Fazendo uma leitura assim simples, a gente não consegue nem absorver muitas coisas. Bom, mas aqui a gente tem o primeiro aspecto, né, da ação da graça, da influência da graça, para que
seja uma verdade nas nossas vidas, no nosso caminhar nesse mundo, o quê? A contemplação da glória de Deus, né? E essa transformação que ela traz para nós. Bom, como eu disse para vocês, eu vou precisar que vocês tenham prestem bastante atenção, porque é difícil. E eu vou tentar abreviar aqui, eu vou tentar resumir para vocês o que está acontecendo nesse texto para facilitar a mensagem, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre uma vida na graça, né, que Paulo está testemunhando a carta inteira sobre isso, ele está falando sobre viver na graça nesse livro inteiro. Falando sobre isso, Paulo aqui traz o exemplo de Israel e de Moisés, né? E ele faz aqui uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Olha só, preste atenção aí, no verso 5 e no verso 6, Paulo diz assim: a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora olha o verso 14. Ele diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Então, olha só, claramente a gente pode ver aqui, né, o que? Paulo fazendo uma comparação entre a nova e a antiga aliança. Ele cita, né, a esses termos aí, da nova e da antiga aliança. Por que Paulo faz essa comparação? O que ele está fazendo aqui? Ele está comparando as duas alianças exatamente, irmãos, para podermos entender bem e claramente a ação, a importância da graça nisso tudo. Ele faz uma comparação, ele usa do exemplo de Israel, do exemplo de Moisés, e ele compara as duas alianças para a gente entender a grandeza, a importância da graça nessa história. Nessa vida na graça que ele está testemunhando, sobre essa contemplação, sobre essa transformação. Então vamos entender, veja só, ele começa falando sobre a antiga aliança. E Paulo diz assim, verso 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Paulo aqui está fazendo o quê? Uma menção, né? Ele está falando relacionado a um acontecimento que é narrado lá em Êxodo, mais especificamente no capítulo 34, versos 29 e 35. A gente não vai ler agora, você pode ler depois em casa. Ele faz menção, irmãos, aqui, ele cita aquele momento quando Moisés sobe lá no Monte Sinai e recebe das mãos de Deus as tábuas de pedras escritas com a lei de Deus. Estão lembrados desse acontecimento? Ele faz uma menção a esse acontecimento, a esse fato. Por quê? Olha só, ele diz aqui, e se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Quando que isso aconteceu? Quando Moisés sobe lá no monte, né? Quando ele vai lá no Monte Sinai, é chamado por Deus, ele sobe, fica 40 dias lá em jejum, envolto à glória de Deus, e Deus pega as tábuas da pedra e escreve com o próprio dedo de Deus a lei lá. Vocês estão lembrados disso? Então ele está fazendo uma menção, ele está ligando, ele está lembrando desse acontecimento. Bom, pois bem, segundo Paulo, naquele momento, né, Moisés tinha diante de si um ministério que ele chama aqui de ministério da morte. Olha aí de novo o verso 7 que a gente leu, ele diz aí, e se o ministério da morte. Por que Paulo chama aquele ministério, né, aquele acontecimento de ministério da morte? A gente não vai ter tempo para falar sobre isso especificamente hoje, isso aqui é um assunto à parte, seria um estudo à parte. Mas eu posso adiantar para vocês, né, dar uma ideia para vocês. Paulo já tinha falado alguma coisa sobre isso. Olha o verso 6. Ele diz assim, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que ele chama de ministério da morte? Porque a letra mata, é o Espírito que vivifica. A gente não vai ter tempo hoje de fazer um estudo sobre isso, tá? Mas está relacionado a isso. Bom, agora veja só. Segundo Paulo,
mesmo esse ministério que ele cita aqui, sendo um ministério da morte, como ele nomeia de ministério da morte. Mesmo esse ministério sendo o ministério da morte, na ótica de Paulo e da palavra de Deus, olha só, esse ministério foi revestido de glória. Olha que interessante. Ele diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu do quê? De glória. Veja só, irmãos, embora aquele ministério é chamado de ministério da morte, por quê? Porque a letra mata, é o espírito que vivifica, embora ele chama, esse ministério de ministério da morte, ele sabe que aquele ministério foi revestido de glória. Estão entendendo? Eu só estou explanando o texto para vocês, até agora não falei nada, tá? Eu estou explanando o que esse texto está falando. Bom, irmãos, qual é a questão aqui? Onde Paulo queria chegar com tudo isso? Paulo aqui, irmãos, está falando sobre a antiga aliança, ou ministério da morte, como ele chama, e segundo Paulo, esta aliança, esse ministério da morte, foi sim revestido de glória, entretanto com um porém. Eis a questão, irmãos, eis aqui onde Paulo queria chegar, um porém nesse ministério da morte, nesta antiga aliança, que também foi revestida de glória. Que porém é esse? Eis o porém. Quando Moisés subiu ao monte e contemplou a glória de Deus, por mais glorioso que fosse seu ministério, esse momento, o povo de Israel não podia fitar a face de Moisés por causa da glória de Deus que resplandecia sobre Moisés. Ele diz aí: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel, olha essa expressão, não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Temos que entender bem essa colocação da palavra se a gente quer entender bem a grandiosidade da graça nessa história, irmãos. Bom, com respeito à glória de Deus, na antiga aliança, o que acontece? Paulo demonstra aqui que o povo de Israel não tinha nenhuma liberdade de contemplação da glória. Não havia liberdade do povo em contemplar a glória. Quando Moisés sobe e a glória de Deus resplandece no seu rosto, ele tinha que colocar um véu, porque diz a palavra aí que eles não podiam fitar a face de Moisés por causa do que, irmãos? Da glória. Por que eles não podiam olhar para o rosto deles? Por causa da glória. Eles não tinham liberdade, irmãos, de contemplação da glória de Deus. Ainda que esse ministério fosse revestido de glória, ainda que ele tenha sido, nesse tempo da antiga aliança, manifesto em glória, como há de ser escrito e visto aqui na palavra, ainda o povo não tinha liberdade para contemplar a glória de Deus. Segundo a palavra de Deus, o povo não podia fitar o rosto de Moisés por causa da glória de Deus. Só Moisés e depois de Moisés os sacerdotes da tribo de Levi é que tiveram esse privilégio dentro da antiga aliança, irmãos. Era privado isso. Foi para Moisés e depois de Moisés só para a linhagem dos levitas, os sacerdotes que ministravam dentro do tabernáculo e do templo. É que tiveram esse privilégio. Bom, irmãos, então olha que interessante. O que Paulo está trabalhando com toda essa comparação entre a antiga e a nova aliança? Versos 13 e 15 ele diz assim, olha só que interessante, olha as expressões. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia,
Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, irmãos, olha essa expressão, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eis aqui, irmãos, a questão. Irmãos, segundo a palavra de Deus, ainda hoje, até hoje, todo aquele que ainda se fundamenta, que ainda se firma simplesmente, ou somente na lei ou na antiga aliança, aquilo que o Paulo chama de ministério da morte, todo aquele que ainda tem as suas bases nessa antiga aliança, tem sobre si ainda, até hoje, o véu que lhe proíbe o que, irmãos? Contemplar com liberdade o que? A glória de Deus. Segundo a palavra de Deus, aquele que ainda não reconhece, aquele que ainda não conhece a Cristo verdadeiramente, e ainda se baseia na leitura da antiga aliança, o que acontece? Esses têm seus sentidos, diz aí, embotados. Você sabe o que significa isso? Embotados. Esses têm seus sentidos turvos, insensíveis. Turvo. O que é algo turvo? O que é uma água turva? Você não consegue enxergar, né? Você não consegue ver nada além dela. Se você entra num lago que a água é turva, você não enxerga o seu pé. Não é assim? Então o que acontece? Diz aí a palavra de Deus que esses que ainda estão se baseando na antiga aliança, eles têm ainda sobre si o quê? O véu. E os seus sentidos, eles estão turvos, não conseguem enxergar a glória de Deus. Eu não sou eu que estou falando isso. Tá? Quem está falando isso? É a palavra de Deus. Irmãos, diz aí a palavra que até hoje o véu permanece. Olha a expressão. Até hoje o véu está posto sobre o seu coração. Ele não está falando aqui de um véu físico, mas de um véu espiritual. Um véu aonde? No coração. Algo que deixa turvo. Algo que tira a sensibilidade, os sentidos, não consegue ver. Paulo diz: não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Bom, irmãos, em resumo, a questão toda aqui é a seguinte. Sabe aquele véu posto para que os homens não contemplassem a glória de Deus quando Moisés desce lá do Monte Sinai? Sabe aquele véu lá? Sabe? Você sabe? Aquele véu até hoje permanece em muitos corações. Por isso que é ministério da morte. Até hoje, diz a palavra, o véu está posto, permanece em muitos corações. Bom, irmãos, é nesse ponto que a gente pode entender, então, a ação e a importância da graça nessa questão de contemplar a glória de Deus e ser transformado pela glória de Deus. Qual a importância da graça nessa história, irmãos? Qual que é a ação da graça nessa história? Qual que é a importância da graça nessa história, irmãos? Quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém está em Cristo, quando alguém é encontrado na graça, vive na graça, o que acontece? O véu é removido do seu coração. O véu é retirado do seu coração. E há, segundo a palavra de Deus, liberdade
para contemplar a glória de Deus direto da face de Cristo. Irmãos, isso é ou não é maravilhoso? A palavra diz aí no verso 13 a 18, prestem muita atenção. E não somos, irmãos, olha só que lindo isso, como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em... Aonde, irmãos? Em Cristo é removido. Sabe quem tem para remover? Quem é aquele que remove esse véu, irmãos? Cristo. Em Cristo. Nós temos falado sobre isso, né? Sábado passado nós falamos. Irmãos, o que é o viver na graça? É um viver em Cristo. Em Cristo, o véu que permanece ainda em muitos corações é o que? Removido. E ele continua, olha só o verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Agora olha o verso 16, irmão. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é... Olha o que Jesus faz, irmãos. Olha o que a graça faz. O que Jesus faz? Retira o quê? O véu. Que véu, irmãos? Que tampa, que não dá liberdade. Para quê? Para contemplar a glória de Deus. Ele continua. Olha o verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Sabe para que está esse texto aí falando de liberdade, irmãos? A gente usa esse texto para falar de muita coisa, né? Muita liberdade, dá liberdade demais. Qual que é o contexto desse texto? O texto está falando aqui sobre liberdade para quê? Para a contemplação da glória de Deus, irmãos. Por isso que ele fala, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Pois onde está o Espírito, há liberdade. Liberdade para contemplar aquilo que na antiga aliança não se podia contemplar. A transformação que nós precisamos, a contemplação que nós precisamos nessa vida na graça, ela somente acontece, não é na igreja, em Cristo. Não é em antiga aliança, não é na lei, é em Cristo. Aonde há liberdade, irmãos, para a contemplação da glória, para a transformação que tanto nós precisamos no Espírito, para sermos conformados à imagem de Deus em Cristo. É em Cristo que o véu é removido, que o véu é retirado, e todos nós, como diz aí a palavra no verso 18, todos nós com o rosto o quê? Desvendado. Olha porque está aí o rosto desvendado, irmãos. Está vendo? Todos nós em Cristo, na graça, temos o véu que, irmãos, retirado, removido, o rosto desvendado. Para quê? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, e de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, é em uma vida em Cristo, é em uma vida na graça, que temos a liberdade do Espírito, para contemplar e sermos transformados pela glória de Deus. Oh, coisa maravilhosa! Isso não é religiosidade nenhuma. Isso é verdade espiritual, é realidade espiritual. Quisera Deus fosse a realidade de todos nós. Quisera Deus fosse a realidade de todos nós. De em Cristo, cada um de nós, contemplando a glória do Senhor e sendo transformados pela glória do Senhor. Sabe por que isso não acontece, irmãos, muitas vezes? A gente está tão fincado aqui, a gente está com os olhos tão para baixo nessa terra, nas coisas dessa terra, que a gente não consegue. Nossas preocupações têm sido outras. A gente se preocupa, a gente quer outras coisas. E aí isso fica um pouco difícil, né?
Irmãos, a vida na graça é uma vida de contemplação da glória de Deus. Aquele que vive na graça de Deus, ele testemunha. Temos vivido no mundo. Esse viver na graça que o Evangelho testemunha é um viver de contemplação da glória de Deus. O véu é retirado, os olhos, não há empecilho nos olhos, nós contemplamos a glória de Deus. Mas isso aonde, irmãos? Em Cristo Jesus. Essa é a realidade mais importante da mensagem do Evangelho. Que realidade? Em Cristo. Lembra, nós falamos semana passada, aquele que está em Cristo é o que, irmãos? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, todas se fizeram novas. Aonde que isso acontece? Em Cristo. Não é em religião. E nem mesmo na igreja. Aonde? Em Cristo. Tinha um pastor que eu vi há muito tempo atrás, eu gostava dele, Samuel Doctora, e ele brincava sempre assim, as pessoas ligavam para ele, ele era um missionário, e toda hora ele estava para lá e para cá. E aí eles perguntavam, irmão, onde você está? Né? E queriam saber onde ele estava, o lugar físico. Ele falava, irmãos, estou em Cristo, e Cristo está em mim. Não, irmão, aonde? Que lugar? Estou em Cristo, e Cristo está em mim. E ele respondia assim. Aquilo era tão verdade para ele, que ele não tinha outra resposta para dar. Onde você está, irmão? Essa é a pergunta. Aonde você está? Temos que estar em Cristo. É uma vida em Cristo. É uma vida na graça que nós temos um rosto liberto, cheio de liberdade, sem venda nenhuma, totalmente descoberto, para contemplar a glória do Senhor. E de glória em glória, de glória em glória. Por que glória em glória? Porque o rosto está desvendado. Eu contemplo glória e glória, de glória em glória. E aí somos transformados à sua imagem pelo Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Esse é um primeiro aspecto da importância da graça. Vocês conseguem perceber a diferença? Embora o ministério da antiga aliança também tenha sido revestido de glória, a nova aliança é muito diferente. Porque ela amplia, ela abre, né? Para quem? Para todos. Basta estar aonde? Em Cristo. Bom, vamos ver agora um segundo aspecto. 2 Coríntios 4, 1 a 6. Que está mais fácil da gente entender. Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, verso 1 a 6. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eis aqui o segundo aspecto da ação, da influência, da importância, da graça de Deus, para que seja uma verdade em nossas vidas, né? A contemplação e a transformação pela glória de Deus. Irmãos, olha só, no primeiro aspecto que nós vimos, o que acontece? Paulo fala sobre os sentidos turvos, né? Daqueles que ainda vivem com o véu no coração, né, por se basearem simplesmente na antiga aliança. Paulo fala sobre isso. Nesse segundo aspecto,
Paulo vai complementar esse assunto, tá? Ele continua falando sobre isso, mas ele vai complementar agora colocando um outro fator muito importante sobre essa questão. Que fator é esse? Veja só o verso 3 e 4. Paulo diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, olha, há a possibilidade, olha só, desse evangelho, dessa glória ainda estar encoberta. Ele diz assim: é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, o quê? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, Paulo diz aqui que o nosso evangelho, o evangelho aqui que ele chama de o evangelho da glória de Cristo. Por que evangelho da glória, irmãos? Porque se você está em Cristo, se você vive em Cristo, você foi chamado para a contemplação da glória de Cristo. Agora ele diz assim: se esse evangelho ainda está encoberto, se ainda tem alguma coisa cobrindo isso, se ainda não é claro, se ainda não enxerga isso, essa glória, esse evangelho glorioso, o que acontece? É para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, se ainda não contempla, o que acontece? Está encoberto. Está encoberto e se perde. É para os que se perdem que ainda não há essa contemplação. Aqui a gente pode até já fazer né? Se você está em Cristo, você contempla. Se você não está em Cristo, está encoberto, o que acontece? Se perde. Se perde. Bom, irmãos, qual é a razão deste encoberto aqui que Paulo cita, que ainda está encoberto? Por que o evangelho da glória de Cristo pode ainda estar encoberto para estes que se perdem? O que acontece? O príncipe desse mundo cegou o entendimento. Olha só o que ele fala aí, verso 4. Nos quais o Deus, aqui ele chama de Deus, não é nem de príncipe. É a única, talvez, provavelmente a única citação na Bíblia que de Satanás é chamado de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, segundo o evangelho, há um personagem que trabalha, que age com o objetivo de cegar o entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Que personagem é esse? Aqui Paulo está chamando de o Deus deste século. Deus com letra minúscula. Mas um Deus, né? Chamado aí de Deus. Deus deste século. Irmãos, saibam disso. O diabo, o Deus deste século, produz nos incrédulos uma cegueira. Cegueira espiritual. Nós estamos falando aqui de algo no coração, né? Há uma cegueira nos incrédulos. Para que, irmãos? Para que estes não contemplem a glória do evangelho de Cristo. Paulo é enfático, ele é categórico, ele afirma: o Deus deste século cegou. Ele usa o texto cegou. Por isso que a gente pode dizer que há dois tipos de cegos nesse mundo. Há o cego natural, onde os seus olhos físicos, sofrem alguma alteração e eles não podem enxergar. E tem os cegos espirituais, onde o diabo, o Deus desse século, cega o entendimento.
O diabo, ele se põe, né, na frente do entendimento dessa pessoa, obstruindo, fechando o entendimento. E essa pessoa não consegue enxergar. Bom, irmãos, é nesse ponto que nós podemos entender a segunda ação da importância da graça, nessa questão de contemplar a glória de Deus e ser transformados por ela. Irmãos, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que tira-nos desta cegueira espiritual do diabo. Sabia disso? É na graça de Deus, em Cristo, que temos a luz do Evangelho resplandecendo sobre as trevas. No verso 6, Paulo complementa da seguinte forma o texto, ele diz assim, porque Deus que disse, foi Deus quem disse, das trevas resplandecerá a luz. Agora olha só, Ele mesmo, irmãos, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Saibam disso, Deus, o Senhor, Ele mesmo, por graça, por misericórdia, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Em nosso coração, irmãos, lá onde um dia havia cegueira, lá onde um dia os sentimentos estavam embotados, turvos. Ele mesmo, para a iluminação, para que ficasse claro, notório, visível, patente, fosse enxergado o quê? A glória de Deus. O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ó, queridos, é o próprio Deus, é a graça de Deus em Cristo, na face de Cristo, que das trevas faz resplandecer a luz. Porque um dia tinha véu e ainda tinha um lá, né, encobrindo. Hã? No coração, com certeza. Tudo isso acontece no coração. É a graça de Deus em Cristo, na face de Cristo, que em nosso coração Deus traz iluminação do conhecimento, sabe do que, irmãos? Da glória de Deus. Não há mérito nem suficiência humana nessa história. É a graça. É a graça. Pode falar. É interessante que da mesma forma que ele fala que o véu lá no coração, né? Que ele também fala que a luz resplandeceu No nosso coração. Exatamente. Porque a questão é coração. Ela está, tudo isso aqui é tratado aonde? No coração. E quando um se converte ao Senhor, quando ele fala sobre isso, essa conversão, aonde que isso acontece, irmãos? Não é em usos e costumes. Aonde que isso acontece? Quando alguém se converte ao Senhor, olha para onde se converte? Para o alto, hein? Bem para o alto. Ao Senhor. Se converte ao Senhor. Não faz do Senhor uso para alguma coisa em seu benefício. Se converte ao Senhor. Quando o seu coração se volta ao Senhor. Quando a sua vida se volta ao Senhor. Quando os seus olhos se voltam ao Senhor. Quando ele quer contemplar a glória de Deus. É que aí que acontece isso. Aí o próprio Deus, dizendo. O próprio Deus faz das trevas resplandecer luz. É a própria história de Paulo, né? Aparece lá. Aparece. E é tão interessante que Paulo, quando Jesus aparece, ele fica o quê? Cego. Ele só vai enxergar mesmo quando ele se converte mesmo. Porque até então ele fala, quem é tu? Naquele primeiro encontro, né? Não acontece necessariamente uma conversão, acontece um susto. Né? É depois... Quando Ananias, aquele personagem de Atos, que aparece e some ali, ele aparece e some, depois não se vê mais falar sobre aquele homem. Né? Quando aquele personagem aparece, vai até o encontro de Paulo, prega, ele é batizado. Aí é aí que os olhos, as escamas dos olhos caem. Em Cristo, quando a pessoa se converte em Cristo, irmãos, há exatamente isso acontecendo. O quê?
As escamas dos olhos caem. Essas escamas que o Deus desse século plantou. Independentemente de quem seja a pessoa. Ele era uma pessoa que não morre. Sim. Mas aí há uma conversão, né? Ele respirava mortes, mas ele se converte. Há uma conversão, quando a gente fala de conversão, a gente entende que há uma mudança de direção e uma mudança radical. E eu não entendo muitos cristãos falando nisso, viu, hoje, nesses nossos dias. Que muita gente se autodenomina cristão, tal. Ah, eu sou cristão, mas sabe por que você é cristão? Eu vou na igreja todo dia. Mas isso não faz de você um cristão. Isso não faz de nós cristãos, de ninguém. Eu vou à igreja toda semana. Não faz de você um cristão. Por quê? Porque, irmãos, cristão que é cristão está em Cristo. Se converte ao Senhor. É claro que a gente tem que ir à igreja, mas não é isso que faz de nós cristãos. Tem muita gente que vai na igreja... deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Bom, vamos continuar. Tem mais um último aspecto aqui, irmãos. 2 Coríntios 4, verso 7 ao verso 11. Esse é um último aspecto aqui dessa relação da graça, né, da importância da graça com essa questão toda. Olha só. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eis aqui o terceiro aspecto da ação, da influência, da importância da graça, né, em relação a essa questão da contemplação da glória de Deus. Paulo aqui, ele já está finalizando todo esse assunto. Ele começa lá falando sobre o ministério da antiga aliança, ele vem decorrendo, aí ele entra naquele assunto ali do Deus desse século e tal, e aí ele chega aqui, já que concluindo esse assunto. Bom, olha só, Paulo chega a uma conclusão. Verso 7, ele diz assim: temos, porém, está vendo que ele já está concluindo? Temos, porém, irmãos, já estamos finalizando. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eis aqui um testemunho legítimo de alguém que vive realmente na graça divina. O testemunho de alguém que realmente entendia a importância da graça, relacionando a sua própria vida e essa questão da glória de Deus. Irmãos, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Guarde essa expressão. Tesouro em vasos de barro. Paulo fala sobre um tesouro. De que tesouro Paulo estava falando até agora? De que tesouro nós estávamos falando até agora? Da contemplação da glória de Deus. Agora veja só, Paulo fala também sobre este tesouro ser colocado, ser achado em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Todos nós que com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, tesouro. O que tesouro fala? Tesouro fala do quê? Tesouro fala de algo de muito valor, né? De algo de extremo valor. De muito precioso. Quando a gente fala de tesouro, a gente não está falando simplesmente de riqueza. A gente está falando de algo de muito valor, né? De falar de riqueza, a gente fala de muitas coisas, né? Muitas coisas têm valor, mas quando a gente fala de tesouro, a gente está falando de algo de extrema riqueza, de extremo valor.
Certo ou não? A gente lembra logo dos filminhos de pirata, né? Dos filmes de pirata vem à nossa cabeça, os tesouros e tal. Bom, irmão, vasos de barro fala sobre o quê? Exatamente. De algo muito frágil e em sua essência, o barro, né? A essência do vaso de barro é o quê? O barro, certo? Ou não? O barro. A essência do vaso de barro tem valor? Não, irmão. Vai ali na rua, você pega barro. Então nós estamos falando de algo de extremo valor em um recipiente extremamente frágil e sem valor na sua essência. Né? Na sua essência não tem valor. Certo? Bom, irmãos, assim somos todos nós. Na vida, na graça divina. Meros recipientes frágeis e na nossa essência, no que somos por essência, sem valor. Na natureza do homem, no velho homem, irmãos, temos que ser transformados de glória em glória. Mas, irmãos, olha só, a palavra declara, na graça divina temos um tesouro. Olha que lindo isso. Temos um tesouro em vasos de barro. Temos a glória de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus que se manifesta em nosso corpo mortal. Mas somos o quê? Vasos de barro. Bom, sabe o que acontece muitas vezes? A gente quer esse tesouro, a gente quer essa glória, mas a gente não quer ser vaso de barro. A gente quer ser vaso duro. Duro. De ferro, de aço. Irmãos, o tesouro fica em vasos de barro. Esse é o viver na graça, irmãos. Esse é um viver na graça. Se você quiser resumir o que a gente viu hoje, saiba, o que é viver na graça? Viver na graça é ter um tesouro em vasos de barro. Paulo demonstra isso, olha só que maneira linda que ele vai demonstrar isso, olha como ele demonstra isso, irmãos. Ele diz aí no verso 7 ao verso 11, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora olha só, verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste aonde? Em nossa carne mortal. Irmãos, não somos assim, em tudo atribulados, em tudo perplexos, em tudo perseguidos, em tudo abatidos. Nós não somos assim? Em tudo nós somos atribulados, irmão. Em tudo nós ficamos perplexos. Em tudo nós somos perseguidos. Em tudo nós nos abatemos. Nós não somos assim? Sabe por que nós somos assim? Porque nós somos vasos de barro. Em tudo nós somos atribulados. Em tudo nós ficamos perplexos, em tudo nós nos abatemos, porque somos vasos de barro. Irmão, sabe o que isso significa? Que somos frágeis. Frágeis. Aí está a importância da graça, irmãos. Aí está a grandeza da graça. Aí está a ação da graça. Somos frágeis. Somos sim frágeis, somos sim vasos de barro. Somos sim em tudo atribulados, porém não angustiados. Em tudo sim perplexos, porém não desanimados. Irmãos, esse porém aí é a graça. Está vendo a graça? Em tudo o que? Atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Irmãos, a graça aí. Deu para ver a graça?
Fica na tribulação, né? Irmãos, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por quê, irmãos? Porque nós levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Eu já falei sobre isso. Tenho falado sobre isso para vocês, né, irmãos? Irmãos, viver na graça é viver em Cristo, e ter em Cristo, tem na nossa vida o quê? O morrer de Jesus. Tem, irmão, a ação da cruz. Já falei sobre isso para vocês. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho com graça sem cruz não é. É sem graça. Fica sem graça, total. Fica sem graça, sem graça, sem graça. Irmãos, levamos sempre aonde, irmãos? É no corpo. O morrer de Jesus. Para o que, irmãos? Para que a sua vida de quem? A vida de Jesus se manifeste aonde? Em nosso corpo. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Irmãos, somos sim frágeis e por essência sem valor. No velho homem não há valor nenhum. A cruz para o velho homem, só, mais nada. Por quê? Porque a gente tem que morrer para que a vida de Cristo se manifeste. Irmãos, somos sim frágeis, mas graças a Deus, porque em Cristo tudo isso passamos para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Tudo isso passamos para que a vida de Jesus se manifeste. Não é a sua vida se manifeste. É a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Irmãos, Paulo declara, na graça divina temos vivido no mundo. É como se ele dissesse em outras palavras, eu sou um vaso de barro com um tesouro incomparável. Eu sou um vaso de barro com o poder, a vida e a glória de Cristo sendo manifesta sobre a minha vida. Irmãos, vocês percebem isso? Com a importância da graça, né? Que maravilhoso. Na graça divina temos vivido no mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela palavra do Senhor e da maneira como o Senhor tem ministrado ela a nós, da maneira como o Senhor tem aberto a palavra a nós, aberto os nossos olhos à tua palavra. E reconhecemos a glória de Cristo em tudo que o Senhor tem falado conosco. Nós reconhecemos a manifestação da tua graça sobre tudo que o Senhor tem falado conosco, e nós somos gratos ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor pela palavra do Senhor, permeada, lançada, plantada em nossas vidas nessa noite, Senhor. Pedimos que pela graça do Senhor, essa palavra permaneça em nós. Pela força do Senhor, pelo poder do Senhor, pela glória do Senhor, essa palavra seja plantada e crie raiz nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós falamos isso e pedimos isso, para a glória do Senhor, Pai, porque sabemos que essa palavra tem poder de transformar a nossa vida. Essa palavra, este evangelho da glória é o que tem nos sido anunciado, é o que nós queremos reter, Senhor. Dá-nos graça nessa vida, nesse mundo, para reter essa palavra, para viver essa palavra, para que essa palavra não seja mera palavra, mas seja a nossa vida, a nossa realidade, a nossa existência, o nosso viver, o nosso caminhar em Cristo Jesus. Sabemos que tudo é por meio de Cristo Jesus. É dele, por meio dele e para ele todas as coisas. Reconhecemos isso, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, continue a nos ensinar e a edificar as nossas vidas, porque queremos ser transformados, queremos ter essa liberdade sempre, Pai, na nossa vida, de glória em glória, contemplando a glória do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que isso seja a verdade para nossas vidas, nessa noite e sempre.
e sempre. Ajuda-nos a voltar os olhos para o Senhor, ajuda a voltar o nosso coração ao Senhor, ajuda a voltarmos sempre a nossa vida em totalidade, em plenitude ao Senhor em Cristo Jesus. Dá-nos essas convicções em Cristo Jesus, dá-nos a verdade, Pai, em Cristo Jesus, dá-nos esta vida que se manifesta em nosso corpo mortal em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos, e para a glória e o louvor do Teu nome, nós oramos. Amém. E amém.